aqui com a mensagem, né? Vamos que vamos. Vamos aqui, pessoal. Vamos trazer agora o Breno Altman, mais uma reflexão interessante aí sobre a Venezuela. Breno Altman esteve, acho que foi na quinta-feira, no programa do Nassif, eu assisti, achei muito bom, resolvi trazer para repercutir com vocês aqui, ó. Nassif, muito obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar contigo aqui. Então, como é que está escalando a Venezuela, então, Breno? Olha, eu acho que nós tivemos uma mudança de qualidade no cenário há 48 horas atrás, quando Donald Trump operou duas medidas. A primeira, decretando bloqueio naval total contra os petroleiros venezuelanos. A segunda medida, a classificação do governo de Nicolás Maduro como uma organização terrorista estrangeira. Tá? Duas medidas que alteraram totalmente o quadro, né? Encarnação Melgar aqui, ó, dando a letra aqui, ó. Pix, chave Pix, está passando a chave Pix, vai ficar passando aqui embaixo durante todo o programa. E deixa eu pedir aqui, ó, chega deixando a curtida, tá, pessoal? E comentem no chat, comentem que isso aqui é fundamental para engajar o programa. Digam de que cidade estão assistindo, isso aqui é muito importante para nós. O Pix passa a chave, tem o QR Code lá do outro lado, e aqui acima, ó, pessoal, tem o QR Code no nosso Apoia-se. Quem puder ir no Apoia-se lá conhecer, a partir de R$1 ajuda bastante o nosso trabalho lá, se vocês entrarem no Apoia-se. E mais, tem os grupos de WhatsApp e Telegram na descrição do vídeo. Conheçam lá, se cadastrem lá, é importante para nós. Temos que entender essas duas medidas e compreender qual é a sua gravidade. O bloqueio naval, ele ainda está para ser examinado na prática, como é que ele vai funcionar. Ele vai bloquear somente os navios venezuelanos que estão aportados e que vão sair com petróleo, ou ele vai bloquear navios chineses que estiverem chegando para recolher o petróleo? Ou navios americanos. Ou navios americanos, ele já disse que não. Né? No regime de exceção, ele já disse que não. Ele mudou o discurso, Nassif. O discurso do Donald Trump era a história do narcoterrorismo. Agora, ao decretar a Venezuela uma organização terrorista estrangeira e ao decretar o bloqueio naval, ele passou a dizer o seguinte, que os Estados Unidos querem de volta o petróleo, as terras e os ativos que a Venezuela lhes roubou. Ou seja, o discurso já é um discurso de apropriação das riquezas venezuelanas. Isso aqui é interessante, né? Não é mais o discurso de que da guerra às drogas, né? Agora é de apropriação na cara de pau das riquezas venezuelanas, né? E o petróleo da Venezuela, quem explorava era Nelson Rockefeller. Claro. Então, é um discurso que mudou de agenda. Claramente, ele coloca sobre a mesa a apropriação das riquezas venezuelanas. Hoje, inclusive, correram notícias de que ele teria oferecido a empresas petroleiras norte-americanas o petróleo da Venezuela, do tipo, olha, nós vamos tomar aquele petróleo, vocês estão dispostos a explorar? Vocês têm interesse em explorar o petróleo? Porque ele vai voltar a ser nosso. Rapaz, isso é uma pirataria do século XIX, rapaz. É um negócio, assim, é algo absolutamente inédito, vamos dizer, nos últimos 150 anos. Agora, Breno, essas hipóteses de que ele não está batendo bem da bola aí, o que é? Ele está querendo jogar tudo, já que não tem mais reeleição para ele? Olha, eu acho que o Donald Trump ele se inspira, pelo menos parcialmente, no Theodore Roosevelt, na política do Big Stick. Né? Qual era a lógica do Roosevelt? A lógica do Roosevelt não era começar guerras, era ameaçá-las. Usar a força norte-americana como fator de negociação. É o termo que então foi cunhado pelo Theodore Roosevelt e que o Trump andou recuperando, que é a paz pela força. Ou seja, você usa a força militar norte-americana para arrancar concessões dos seus inimigos, dos seus adversários e até dos seus aliados. Se os adversários, aliados e inimigos capitulam, se rendem, você oferece uma colher de mel. Então, a lógica do Donald Trump ela é aumentar o máximo possível a tensão, acreditando que em algum momento o inimigo capitula. Você vê que a Europa capitulou em 10 segundos, não é?
É um vexame, né? Um vexame. Um vexame. A Europa aceitou tudo que ele queria. Compromisso de aquisição, compromisso de investimento, tudo que ele queria. Ele não precisou latir duas vezes. Né? Então, a Europa foi assim. Outros países também vão capitulando. A Venezuela é osso duro de roer. Osso duro de roer. Então, ele vai escalando, acreditando que vai chegar num ponto. Caí no lance do sem som, né, pessoal? Me desculpem aí. Não, eu falei que o Brasil teve uma negociação muito altiva e soberana com os Estados Unidos, né? Ao contrário da Europa, do Japão, né? O Japão também, quem não lembra da postura do Japão na negociação com o Trump, né? Sentou na mesa e para rever tarifas, prometeu investimentos de bilionários nos Estados Unidos, a Arábia Saudita, idem, a Austrália entregou terras raras, então o Brasil tem uma posição elogiosa, exceto para alguns aqui dentro, eu disse, alguns do nosso campo, inclusive, que estão sempre criticando o presidente Lula, né? Em que os venezuelanos recuarão. O problema aqui não é da índole do chavismo recuar. Qualquer pessoa que lê um pouco da história da Venezuela e da história do chavismo sabe disso. Ô, Nassif, sabe qual foi a taxa de mortandade na guerra contra o colonialismo espanhol na Venezuela? Não tenho ideia. É a mais devastadora guerra da história. Metade da população da Venezuela morreu para libertar o país do colonialismo espanhol. A Venezuela, em 1810, tinha 1 milhão a 1 milhão e 200 mil habitantes. Em 1823, quando terminou a guerra, a Venezuela tinha 600 mil habitantes. Que dado, é uma taxa é uma capacidade de sacrifício pela soberania, e isso está embutido na cultura do país. O chavismo resgata essa cultura. É diferente da cultura brasileira. É diferente da cultura dos outros países da América do Sul. Eles são osso duro, eles não vão ceder. E aí manifestações de apoio aí das Forças Armadas e tudo. Claro. O nacionalismo venezuelano. Claro, é evidente que há uma simetria de forças militares. Os Estados Unidos são a maior potência militar do planeta. Mas o que os Estados Unidos vão fazer? Mudar regime com bombardeio não vai acontecer. Bombardeios não mudam o regime político. Perfeito. Tá? Matar o Maduro não muda regime político. Não. Invadir a Venezuela? Vão invadir por onde? Como é que eles vão desembarcar tropas na Venezuela? Por via naval e aérea? Vão arriscar perder centenas, milhares de soldados numa operação desse tipo? É evidente que isso provoca revolta no exército norte-americano. É uma operação maluca, absurda, de uma exposição inacreditável. Eles pressionam a Colômbia para poder derrotar a esquerda colombiana, que vai ter eleições lá em maio, primeiro turno em maio, segundo turno em junho, porque, para uma operação de invasão, o melhor lugar de concentração de tropas é a Colômbia, porque na Colômbia há bases militares norte-americanas e a Colômbia faz fronteira terrestre com a Venezuela e fronteiras planas. O Brasil não serve para isso. Obviamente que o presidente Lula jamais aceitaria isso, mas mesmo que houvesse um governo que aceitasse, o Brasil tem fronteiras, a maior parte das fronteiras brasileiras com a Venezuela são fronteiras amazônicas, e é impraticável você desenvolver uma invasão por terra nas fronteiras amazônicas. Então, o que eu acho que está para acontecer, porque eu também creio que Donald Trump já foi longe demais, né? Se ele simplesmente recuar agora, é um fracasso. É um fracasso. Eu acredito que ele vai recorrer a algum tipo de bombardeio. Ou um bombardeio cirúrgico, e aí escolhendo algum alvo na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, algum alvo que ele possa atribuir ao narcotráfico, ou algum bombardeio mais amplo, eventualmente
tentando assassinar dirigentes do Estado venezuelano, ou, no limite, um bombardeio mais massivo que tenha como alvo também instalações militares e infraestrutura civil. Agora, isso não vai trazer o resultado que ele espera, que é a mudança de regime. O que ele vai fazer depois? E, além disso, a repercussão mundial disso, a repercussão dentro dos Estados Unidos. Então, os venezuelanos, eles estão jogando na defesa e jogando duro, se mobilizando, se preparando, embora o cotidiano da Venezuela esteja normal. Eu estive lá agora há pouco, em novembro eu estive na Venezuela por 10 dias. Eu estou regressando agora dia 3 de janeiro para lá. A vida do cotidiano é normal. A economia está próspera, a economia venezuelana é a economia da região que mais cresceu nos últimos 3 anos, né? É o realismo fantástico latino-americano aí. Mas você sabe que aconteceu algo fascinante, parecido com o que aconteceu com a Rússia? As sanções, as longas sanções contra a Venezuela, permitiram, por exemplo, o renascimento da produção agrícola. Porque, como eles não podiam mais importar alimentos, abriu-se um mercado para a produção local de alimentos. Com uma ajuda muito grande do MST, diga-se de passagem, né? A Venezuela tinha destruído sua agricultura 100 anos atrás. Quando descobriram o petróleo, os donos das terras... A Venezuela era um importante produtor agrícola na América do Sul, né? Era o terceiro maior produtor de café, o terceiro maior produtor de cacau, a quarta população, a quarta produção pecuária da região. Descobre petróleo no final do século XIX. Descobre petróleo da maneira mais inusitada. Um grande fazendeiro no estado de Táchira, ali perto da Colômbia, ele estava procurando água para o gado, porque a fazenda dele era muito grande e ele gastava muito tempo e muito trabalho para transportar o gado de um lado para outro da fazenda. Ele foi buscar água num outro canto da fazenda. E quando ele foi perfurar para buscar água, para buscar o lençol de água, de repente saiu uma água preta. Era petróleo. O cara vendeu todo o gado dele, milhares de cabeças de gado, e criou a Petróleos de Táchira, a primeira empresa petroleira do país. E isso, quando o petróleo se dissemina, a exploração de petróleo se dissemina na Venezuela lá por 1914, os donos de terra liquidaram sua produção agrícola para arrendar para as empresas petroleiras, entre elas a principal era a Standard Oil, como você bem lembrou, do Nelson Rockefeller. Acabou a agricultura venezuelana. Agora, o Breno, a gente fala nas elites latino-americanas, mas também não tem elite pior que a venezuelana, hein? Não, ali terrível. É uma elite financiarizada. É uma pior que a outra, né? A colombiana também é terrível, né? Queria pegar um ponto aqui que o Breno falou, né? Dessa perspectiva, né? O que o Trump poderia pretender. Tem se falado nessa questão aí de um eventual ataque ali na fronteira com a Colômbia, de um ponto que seja de narco, né? Fazer uma falsa bandeira, algo nesse sentido. Pode ser, uma perspectiva, né? Mas eu acho assim, ó, que o Trump vai jogar todas as fichas no ano que vem nas eleições colombianas e nas eleições aqui do Brasil. E isso aqui é muito preocupante para nós, muito preocupante para nós. Se eles vierem com muita força, e eles vão vir, com certeza, vão jogar pesado nas eleições aqui do Brasil, despejando dinheiros através de think tanks, através de uma série de expedientes aí que a gente sabe que o imperialismo faz. Nós estamos vendo agora Honduras, o que aconteceu, a gente viu o que aconteceu nas eleições legislativas da Argentina, despejando dólares lá, fazendo um empréstimo nas vésperas. Em Honduras, eles liberaram um narcotraficante condenado a 45 anos de prisão, né? Que era um ex-presidente hondurenho ali, o Trump botando muita carga lá nas eleições hondurenhas. Então, a gente imagina o que possa vir aqui na eleição colombiana e na eleição brasileira. E já que o Nassif falou das oligarquias perversas, né, da Venezuela, na Colômbia é terrível, gente. Vocês não sabem o que são as oligarquias colombianas. E o Petro, e o candidato dele, o Petro não pode se candidatar à reeleição, né? Vão sofrer muito lá no processo eleitoral. Vai ser um processo eleitoral muito difícil e os Estados Unidos apostam todas as fichas ali, especialmente na Colômbia, talvez até mais aqui do Brasil, porque lá na Colômbia eles têm até base militar, né, gente? Que está difícil de operacionalizar agora com o Petro
para fazer uma pressão sobre a Venezuela. Imagina se entra lá um governo títere dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, imagina perder Colômbia, perder Brasil, a Venezuela fica definitivamente cercada, né? Não que isso represente o fim da Revolução Bolivariana, porque a gente sabe que a Revolução Cubana está há quanto tempo isolada, né? Claro, sempre com a ajuda da União Soviética, até 1991, depois com a ajuda da Venezuela e nos últimos 20 anos, né? A gente sabe que tem uma troca ali entre Venezuela e Cuba muito grande. Aliás, Cuba é um dos países que mais pode ter prejuízos aí com essa ofensiva dos Estados Unidos, né? Mesmo que ela não seja diretamente destinada à ilha, né? E essa, aliás, é a intenção do senhor Narco Rubio, né? Que é um homem das máfias, né? Das máfias de Miami, ali, da máfia que opera ali nos Estados Unidos, né? Através da Flórida, né? Então, eu acho que os Estados Unidos vão botar muita força e muita potência nesses pleitos eleitorais, tanto do Brasil como da Colômbia e o ano que vem, né? E em contrapartida, o Trump tem contra si, exatamente no ano que vem, as eleições de meio turno, né? Que vão renovar metade do Congresso estadunidense, e o mandato dele já vai indo para a segunda metade, né? Então, o mandato do Trump já está meio que, tá mais para lá do que para cá, como a gente diz aqui, né? Esse é um ponto que é favorável aqui para nós, né? Para o campo anti-imperialista nesse jogo complexo, né? Que a gente está vendo ali nessa questão onde a Venezuela é o foco central, mas que se dissemina aí por toda a América Latina, né? Usada há 120 anos. Há 120 anos. Eu tive lá quando teve uma quebra bancária aí, que caiu 8% do PIB. Foi 90. Quando o Chaves começa a se soltar, né? Antes disso, eu escrevi a biografia do Moreira Salles, Walter Moreira Salles, que era muito amigo do Nelson Rockefeller. E o Nelson Rockefeller pediu para o pai para ficar com a parte venezuelana, lá da Standard Oil. Chegou lá, ele ficou indignado com a maneira como se tratavam os trabalhadores venezuelanos. Até o Rockefeller ficou indignado, rapaz. Porque ali... Conversa muito boa, né? Quando tu tem Nassif, Breno Altman, assim como era o Mário Victor com Arbex, que a gente trouxe antes, né? Pessoal, quem tá chegando novo no canal ainda, inscrevam-se, tá? Inscrevam-se. Quem não tá inscrito ainda no nosso canal de cortes, inscrevam-se também lá. Eu vou jogar o link no chat agora. Passamos de 300 aqui na transmissão, ó. Vamos que vamos, deixa a curtida, comenta no chat, compartilha o link, vamos avançar. E era uma elite parasitária que ela nasce na Venezuela do arrendamento da terra para a exploração do petróleo. Então, o que aconteceu com aquela elite agrária da Venezuela? Eles arrendam a terra e vão para Caracas para viver a vida. Eles não têm mais nenhuma atividade produtiva, eles passam a viver da renda do petróleo. E isso vai criando uma sociedade que é uma sociedade na qual a elite ela é predadora, absolutamente predadora. Imagina a cultura de uma elite com essas características, que aprendeu a acumular a riqueza sem produção. Então é a pior elite do continente. Eles tiveram que botar o prego na estopa. Deixa eu pedir para o Ícaro trazer as questões aqui, Ícaro. Aí, Ícaro, não, Mariana. Eu estou aqui, gente. Por que o Ícaro? Será que ele esqueceu que eu estou aqui? Jingle Bells. Boa noite, Breno. Boa noite, obrigada Mariana. pela presença aqui com a gente. Nada contra o Ícaro, mas já que eu estou mesmo... Aqui tem um superchat do Antônio falando que o Breno é corajoso como o Nassif. Estou aqui com uma dupla hoje de titãs, então. O Jaime Silva coloca, cadê o Congresso americano? É uma creche de criancinhas de 5 anos. Quando que esse pessoal vai chamar Trump para prestar contas dessa palhaçada? Esse cara não dá paz para o mundo. Você sabe que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tentou votar uma resolução que obrigasse qualquer ataque à Venezuela a passar pelo parlamento, mas essa moção foi derrotada. Os republicanos derrotaram essa moção, porque o truque do Trump é o seguinte: quando você, ao classificar o governo Maduro como uma organização terrorista estrangeira, ele pode atacá-lo
sem passar pelo parlamento, por causa do Patriot Act, do ato patriótico, que é aquele conjunto de leis posteriores ao 11 de setembro de 2001, que permite ao governo dos Estados Unidos agir contra inimigos externos sem declaração de guerra, desde que esses inimigos sejam acusados de serem uma organização terrorista. Então, ele conseguiu escapar da necessidade de uma declaração de guerra. Isso que explica que Tarcísio de Freitas, aquele governador de Minas lá que come banana e tudo, insistindo em taxar o PCC como organização terrorista. Todo um jogo antinacional aí. Claro. Para virar um alvo internacional, evidente. Governador de Minas que come banana. Imagina o indivíduo chegar num ponto de rebaixamento desse, de ser reconhecido dessa forma, né, gente? É o fim da picada para um indivíduo que é governador de um estado tão importante ser tratado dessa forma e com legitimidade, né, pelo Nassif. Vamos lá, Maricota. Aqui a gente tem nosso querido Marquinho, que fala: o encontro das minhas duas maiores referências no jornalismo brasileiro contemporâneo. Opa! Agradecer também a colaboração rotineira do Paulo Coelho aqui conosco. Um superchat do Fifinas, que manda uma boa noite aqui para a gente. O Marcelo manda uma pergunta, falando: será que o MST ajudou nesse processo de avanço da agricultura na Venezuela? Muito. Bastante. Muito, demais, porque os venezuelanos tinham desaprendido de como plantar e colher. O MST é um fenômeno social. Muito, mas muito mesmo. A gratidão do governo venezuelano ao MST é enorme, porque o MST foi recriando uma cultura agrícola, ajudando a recriar uma cultura agrícola baseada na pequena propriedade na Venezuela, porque foi a pequena propriedade que impulsionou a recuperação agrícola na Venezuela. E eles não sabiam como fazer. Rigorosamente, eles já não lembravam mais, o país não lembrava mais o que é plantar e colher. Que doideira, né? Então, o MST está na Venezuela já há muitos anos, eles têm ali estruturas de cooperação que já têm 15 anos, e isso foi ajudando a criar cultura de cooperativismo, técnicas agrícolas, todo o arsenal para recuperar a produtividade da agricultura venezuelana. Então, eles tiveram um papel muito importante. Tiveram e tem ainda um papel muito importante. Maravilhoso. Aqui, pai, mais um superchat do Chão. Obrigada pela colaboração. E falando agora, imagino que não estaria acontecendo se o Brasil não tivesse vetado a entrada da Venezuela no BRICS. Vou pegar o último aqui. Aqui o último superchat é do Caê, que fala: Breno, o Trump foi além dos recursos venezuelanos. Ele não quer nenhuma obra de infraestrutura na América do Sul, ameaçando até o Brasil no ano eleitoral. Olha, eu acho que a estratégia... Eu acho não, né? Isso está escrito no chamado Corolário Trump para a doutrina Monroe 2.0. É uma teoria do dominó. Ou seja, a Venezuela é a primeira peça para em seguida cair em todas as demais. Ou seja, o alvo do Donald Trump não é apenas a Venezuela, é a recuperação da América Latina como reserva estratégica dos Estados Unidos. Isso. A batalha deles contra a China sofreu um redesenho. A ideia de que antes de enfrentar a China, os Estados Unidos precisam recuperar a América Latina. Perfeito. E alguns países, né, o Breno e turma, não precisa nem utilizar as Forças Armadas, Marinha, esse tipo de coisa. Vai no lawfare mesmo. Vai no lawfare, vai na intervenção branda nos processos eleitorais, como a gente tem visto em Honduras, como a gente viu na legislativa da Argentina, como a gente viu até na Bolívia, ali, né, no processo de lutas internas da esquerda, que também tinham por trás ali o cavalo de Troia estadunidense, né? Na Colômbia vai ter um lawfare muito pesado contra o Petro, aliás, já tem lá, está acontecendo internamente na Colômbia, e vai ter intervenção no processo eleitoral, e aqui no Brasil também nós vamos ter essa intervenção no processo eleitoral muito forte. Então não precisa nem encostar porta-aviões aqui do lado do Brasil. Aqui tu vem com um think tank pesado, tu vem com lawfare pesado, como foi já na eleição de 2018, que eles
interferiram completamente, elegeram Jair Bolsonaro através de um processo de lawfare gigantesco contra a presidenta Dilma, colocando Lula na cadeia, né? Então, infelizmente, é assim que as coisas funcionam, né? Das riquezas, nós estamos falando de terras raras, de reservas de água doce, de petróleo, de outros minerais nobres, nós estamos falando de riquezas essenciais para a produção norte-americana. Eles desenharam uma política de acumulação para enfrentar a China que passa pela reocupação da América Latina. É isso. Só o Palácio do Planalto não se deu conta disso. Eu acho que até eles já estão esperando, viu, Breno, porque mais explícito do que esse documento aí do Pentágono não tem. Breno, obrigado por sua participação aqui, bichão. Muito obrigado. Conversa, hein, do Breno com o Nassif. Sidney Kripa lembrando aqui, né, que o MST recebeu do Maduro 180 mil hectares, né, para produzir alimentos orgânicos para o povo venezuelano. A Carolina Oliveira, ó, falando aqui de Esequibo, né? Pararam de falar, como estão? Sinto que só pararam de falar. Carolina, Esequibo para a Venezuela é mais ou menos Taiwan para a China, né? É um território venezuelano, isso é inquestionável frente ao direito internacional, e a Venezuela vai retomar o território fatalmente, né? Essa questão aqui, eu gostei muito de uma frase do Elias Jabbour, num certo programa aí. O Elias Jabbour diz que a China joga parada. A China não precisa fazer nada e vai coletando, vai ganhando pontos, né? É assim com Taiwan e na minha visão, Esequibo para a Venezuela é a mesma coisa, tá, Carolina? Vai voltar a ser território venezuelano num dia ou no outro. Eu não sei se daqui a 5 anos, 10, 20, 50, mas que vai voltar, vai. Isso é um processo irreversível, assim como Taiwan é território chinês e voltará a ser efetivamente, fazendo parte efetivamente, né, da estrutura de poder da República Popular da China, como Hong Kong voltou, como Macau voltou, né? Eulianov, grande camarada, chegando aqui, o Emerson Ribeiro, ó, chegando nos finalmente, o Júlio César Amarília, lá de Curitiba também, o paraguaio Júlio César Amarília. Estamos lá em Foz do Iguaçu, reunião do Mercosul, e o Paraguai assumindo a presidência, né? Paraguai assumindo a presidência. Pessoal, antes de fechar aqui, ó, deixa eu colocar no chat para vocês, ó. Amanhã uma super live aqui, Rodolfo Laterza, lançando um livro sobre a guerra da Ucrânia, tá? Um cara que conhece muito de guerra da Ucrânia, o professor Rodolfo Laterza, estará aqui com o Celso Schmidt e o Maurício Rorato amanhã, às 21 horas, para tratar da questão toda da guerra na Ucrânia, né? Tudo que está acontecendo ali na Ucrânia. Embora o programa do Celso e do Rorato seja o Pauta Brasil, amanhã abrirão a sessão aí trazendo o professor Rodolfo Laterza para esta conversa aí sobre Ucrânia. Valeu, pessoal. Obrigado todo mundo pela presença. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. Quem puder deixar um Pix, ajuda muito o nosso trabalho aí. A chave está passando. E não esqueçam, entrem lá nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, pessoal. Está aqui, o link está na descrição do vídeo. Isso aqui é importantíssimo para nós, que vocês estejam nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Pinguim, foi um prazer enorme te ver aqui no chat, Pinguim, Emerson Ribeiro, Maria Cristina, o Almir está aqui também conosco, Helenilda Felipe, o Beto Madeirada, grande presença. Então amanhã tem o Giro de Notícias, tem jornal às 9, tem Giro de Notícias às 14 com o Suman, e às 21 horas, 9 da noite, Guerra da Ucrânia, Celso Schmidt entrevistando Rodolfo Laterza. Janete, tchau, tchau, camarada. Encarnação Melgar, valeu, pessoal. Obrigadão pela presença aí de todo mundo. Vamos que vamos. Boa semana a todos e todas. Paz entre nós. Guerra aos senhores.